Vamos começar pelo mandamento. Você abre em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 9 em diante. 8 em diante, desculpe. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas no 7º dia, que é o sábado, é do Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém, queridos? Aleluia. Deus é tremendo, amém? E quando Ele dá direção ao seu povo, quando Ele derrama da sua palavra, é bênção para aquele que consegue praticar isto, para que consegue entender. Mas como que nós conseguimos entender? Dando a voz ao Espírito Santo em nossa vida. Porque aquilo que nós somos limitados, Ele nos revela. Ele nos capacita. E esse texto que a gente leu, alguns falam, mas tem que guardar o sábado, e tem que guardar e tal, só falando isso fica muito raso. Mas quando você vem para a palavra, principalmente de um assunto tão explanado e tão falado, ele é autoexplicativo. A gente leu aqui que ele é autoexplicativo. Por que ele é autoexplicativo? Abra a tua Bíblia em Gênesis 2. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ora, havia Deus contemplado no dia 7º a obra que tinha feito e descansou neste dia da obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque naquele dia descansou de toda a obra que fizera. Irmãos, aqui quando foi revelado para Moisés esta palavra, amém? Não existia os mandamentos, certo? Não existia. Deus já tinha abençoado e santificado este dia. Ele já tinha feito. Assim como toda a criação, ele vem discorrendo e falando, Deus falando. Fiz isso e vi que era bom. Fiz isso e vi que era bom. E fiz isso e vi que era bom. E quando chega para fazer os animais, as aves e tal, ele além de ver que era bom, ele abençoou. E quando ele fez o homem, por último, ele também abençoou. E ele fez o homem no 6º dia. Mas só teve um dia que a palavra do Senhor diz que Ele santificou. Foi o sábado. Ele não santificou o homem, Ele abençoou, né? Pelo poder da sua criação, Ele abençoou. E Ele, além de abençoar, Ele disse que seja abençoado os animais e frutifiquem. Frutifiquem, continuem aquilo que eu fiz. Amém? E ele volta a trazer orientação ao seu povo para guardar este dia, santificar este dia. Lembrando, queridos, que o povo era escravo no Egito. Escravo. Portanto, escravo não tem dia de folga. O dia de folga dele é a chibatada, se ele não obedeceu. O povo no seu íntimo clamou ao Senhor, e este clamor subiu aos céus, diz a palavra de Deus. E Deus então levantou Moisés como libertador para tirar o povo do Egito, tirar o povo da escravidão, porque Deus queria num todo cumprir a palavra dele sobre a sua descendência, a descendência de Abraão que ele tinha prometido. E Deus não tinha esquecido. Embora que as pessoas, quando afastadas de Deus, acabam esquecendo de quem Ele é,
daquilo que Ele possa fazer, mas Deus nunca esquece. Deus nunca esquece de cada um de nós. Da promessa que Ele fez sobre as nossas vidas, Ele não esquece. A palavra do Senhor diz além ainda, que se uma mulher que amamenta, se é que ela possa esquecer deste filho, pelas suas dificuldades, eu todavia não esquecerei de vós. Na palma da minha mão estão escritos os nomes, e eu levantei um muro de proteção. É isso que o Senhor nos promete, e Ele nos garante. E quando Deus dá esse exemplo à humanidade, dá esse exemplo à imagem e semelhança dEle, eu fiz tudo, e no 7º dia, pela manhã, eu contemplei tudo que fiz. Ele contemplou, Ele descansou. Ele, como Deus, precisaria descansar? Não, com certeza não, porque Ele é incansável. Ele mostrou para o homem que tudo que aquilo que ele possa construir de uma maneira santa, amém? Não maligna, mas santa, porque Deus é santo, e assim importa que a gente copie Ele. E este, além do mandamento, foi uma direção profunda. Ele falou que 6 dias trabalharíamos, e no 7º descansaríamos. Para os judeus, o sábado era muito importante. Depois da instituição, depois que foi tirado do Egito, os mandamentos foi apresentado, e ali então começou os sacerdotes a ajudar ao povo a que isso se cumprisse. Lembrando que o sacerdote, irmão, ele não parava no dia de sábado, tá? Aí é que ele trabalhava. O sacerdote não tinha descanso, né? Ele não tinha descanso. Mas todo aquele que estava empenhado na obra de Deus, com certeza não ficava olhando para o... Ai, estou muito cansado. Não, eu quero oferecer o meu melhor a Deus. Eu quero oferecer o meu melhor. É nisso que Deus mostra, é isso que Deus traz a direção ao seu povo. A gente oferecer a Deus o nosso melhor. E o melhor é obedecer. Pelo amor. Pelo amor. Porque Ele, querido, nos amou primeiro. E o dia que você reconhecer este Deus, que preparou tudo, até o dia do descanso para você, meu irmão, é saúde para o teu corpo, é vida verdadeira e profunda, sem dor, sem medo, sem ódio, sem rancor. Muitas coisas passamos sim em nossa vida, dificuldades tremendas sim, tristezas e amarguras sim, mas não é culpa do nosso Senhor, não, foi a própria semente que plantamos, e o justo é que nós comamos desta semente que às vezes não é muito boa, né? O correto e o justo é isso, mas nós temos que entender uma coisa: este Deus que instituiu as leis, os mandamentos, as direções, Ele está contigo, até na hora que tu tens que comer o alimento ruim que mesmo você plantou. Ele está do teu lado e te capacita para que você não possa ser consumido por este mal, porque Ele nos fortalece. Para os cristãos, guardamos o dia de domingo, não estamos transgredindo, estamos trabalhando 6 dias, estamos santificando um. O dia de domingo foi o dia pela manhã que o Senhor ressuscitou, amém? Ele ressuscitou ao 3º dia. O dia de domingo foi o dia da ressurreição de Cristo, o dia que Ele venceu a morte e trouxe a vida. E a vida é obedecer os mandamentos. Bem claro que aqui não estamos querendo ocultar e nem querer puxar brasa para minha sardinha, não.
Temos sim que cumprir os mandamentos. Só que para o judeu, o mandamento é uma coisa mais profunda. Lembrando que muitos judeus não têm a Cristo, têm a lei. E nós temos a Cristo. E pelo amor que Ele lançou sobre as nossas vidas, nós amamos os mandamentos. E tentemos cumprir de todo o nosso coração. No livro de Mateus 12, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que o Senhor falou. Lembrando que naquele tempo de Jesus, os religiosos até perseguiam as pessoas por não cumprirem o sábado, assim por diante. Mas nós temos que lembrar uma coisa: naquele mesmo tempo, o Senhor, quando viu no dia de sábado, que foi um dia que o Senhor ficou muito bravo. Ele entrou no templo e viu as pessoas vendendo coisas, vendendo os pombinhos, vendendo, enfim, o comércio para as pessoas que não se prepararam antes, poder sacrificar ao Senhor. E ele entra no templo e tira tudo. Tira lá as pessoas que estavam lá cobrando, enfim, ele fez. E ainda foi questionado que autoridade. E ele, em Mateus 12, 5, ou não leste na lei, que nos sábados os sacerdotes no templo violaram o sábado e ficaram sem culpa, por acaso? Digo, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Mas vós soubesses o significado: misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Ali estava o Senhor Jesus, que era maior do que o templo, de tanta veneração que eles tinham pelo templo. E ali estava aquele que era sobre todas as coisas, inclusive do sábado. Tudo o que ele fez foi para que nós hoje tenhamos o acesso ao trono da graça. Tudo que ele se empenhou, tudo. Nenhum mandamento o Senhor deixou de cumprir. Não, nenhum mandamento. Nenhum. Ele disse que ele veio para cumprir todas as coisas. Felizmente, para aquele que crer no Senhor Jesus, e todo o amor, e todo o empenho, e tudo aquilo que ele fez pela humanidade, irmãos, é maravilhoso. Mas para aquele que não crê, com certeza vai culpar a Deus por muitas coisas que estão acontecendo na terra. Não vão conseguir entender. E quando Deus institui os mandamentos, as leis, as direções, foi para que o povo conhecesse Ele mais profundamente e não ficasse se atendo a só o que está escrito. Amém? Ir além. E o Senhor Jesus fez esse além. Ele rasgou o véu. Amém? Para que a gente possa entrar profundamente e entender as coisas. Vamos falar agora da quarta praga. Êxodo 8:20. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E dizes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, sobre o teu povo, e sobre as tuas casas. E a casa dos egípcios encherão de enxames, bem como a terra que neles estiverem. Mas aquele dia separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nele não haja enxame de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio deles, no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã fará este milagre. O Senhor, pois, assim fez. Entraram grandes enxames de moscas na casa de Faraó, na casa dos seus servos, em toda a terra do Egito. Foi assolada pelo enxame das moscas. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide
e oferecei o vosso sacrifício nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que assim o façamos, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus. Sacrifício a vós é abominação aos egípcios. Perante aos teus olhos nos apedrejarão eles. Havemos de ir no caminho de 3 dias pelo deserto, para que ofereçamos o sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Então disse Faraó: eu vos deixarei ir, para que ofereceis sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente não ireis muito longe. Orai por mim. Respondeu Moisés: eis que saio da tua presença, e orarei ao Senhor, que estes enxames de mosca partem pela manhã de Faraó e seus servos e todo o seu povo. Somente não torne mais a Faraó a proceder dolosamente, não deixando ir o povo para oferecer o sacrifício ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e apartou os enxames de mosca de Faraó e dos seus servos e todo o seu povo, não ficando sequer uma. Mas endureceu o coração de Faraó ainda desta vez, e o seu coração não deixou o povo ir. Faraó, até nesta praga, e assim como nas outras, não queria abrir mão do povo. Nas pragas anteriores, os magos poderiam até copiar, tentavam fazer numa proporção menor, a mesma praga que Deus fazia. Mas da terceira para frente, ele já não começou, eles não conseguiram, eles não tinham este poder para fabricar. Quando esses enxames de moscas entraram no Egito, eles não tiveram controle. Amém? Essas moscas, para que vocês entendam, a Bíblia não relata, mas nos escritos da época, em outros, enfim, essa mosca, ela não era uma mosca comum. Ela era uma mosca que, a mordida dela era relacionada da dor com uma mordida de um cachorro, uma mordida de um cão. Ela não era uma mosquinha, só aquela mosca, sabe aquela mosca lá que tu sai da minha comida, né? Não era aquela mosca, né? Era uma mosca que mordia. Teria que ser alguma mosca diferente, com certeza, para Faraó reconhecer que os magos, os ajudantes dele, os sacerdotes deles não o fizessem, é porque com certeza não era uma coisa simples, amém? E para ele ainda concordar em deixar ir o povo, é porque essa mosca com certeza incomodava muito. Essa mosca, ela era relacionada. O Deus que era aplicado nesta praga, o Deus que foi confrontado, o Deus lá do Egito que foi confrontado desta praga, é o Deus Ra, o Deus do sol. Também o Deus Anubis, que tinha a cabeça. Vocês já viram um hierógrafo egípcio que tem um corpo de homem com uma cabeça de cachorro, assim? Já viram? Pontuda para frente assim, já viram? O formato de uma cabeça de cachorro. Esse Deus chamava Deus Anubis. Tá? E esse era o Deus que aplicava, que cuidava, enfim, que gerava a adoração em volta do cachorro. E nos escritos ainda fazia essa correlação, era uma mosca. Na realidade, deixa eu pegar o nome certinho aqui, o Deus Anubis. Eu não consigo pronunciar esse nome, é um nome bem... eles transferiram esse nome para o grego, tá? Que quer dizer a mosca do cão. Esse Deus Anubis era relacionado a isso. E o Deus Ra, o Deus de alguns animais, ele é este Deus que Deus feriu deles. Que para eles esse Deus Ra, que era o Deus Sol, e Anubis era como se fosse assim uma das maiores divindades
que o Egito adorava. E quando foi afligido este Deus, quando foi confrontado este Deus, eles ficaram sem ação. Tanto é que os magos não conseguiram fazer esta praga, ou copiar esta praga. Tamanha era a adoração, e tamanha era a aflição para eles, como se sentidos derrotados. Porque toda adoração, os egípcios não só adoravam isso, mas toda a divindade de animais eles adoravam. O egípcio tinha um forte tabu contra as práticas religiosas estrangeiras. Aqui no versículo, quando ele diz que poderia, falou para Moisés: então adore o teu Senhor aqui dentro do Egito, eu deixo vocês adorar. Moisés falou para ele que não. Por quê? Porque para eles o boi que era oferecido no sacrifício era sagrado. Os animais para eles eram como divindades, eram sagrados. Ao verem matar esses animais e oferecerem sacrifício ao Senhor, para eles eles não iam aceitar. O povo do Egito ia se levantar contra o povo de Israel, vendo aquela abominação que eles faziam. E Moisés, sabendo disto tudo, porque a gente tem que entender que Moisés foi criado na casa de Faraó, sabia os costumes e como eles se relacionavam com as divindades que eles praticavam, dos animais que eles endeusavam e tal. E com certeza oferecer o sacrifício ao Senhor, abrindo o animal e fazendo todo aquele sacrifício como o Senhor exigia, com certeza eles iam ser massacrados ali dentro do Egito, porque ia ferir aquela divindade deles. E para Faraó reconhecer que aquela mosca, que era uma específica mosca, que estava relacionada ao deus Ra, ao deus Anubis, aonde ele foi confrontado, é porque realmente era pesado. E eles não poderiam culpar o povo, porque isso veio da parte de Deus. Tanto é que depois de ter acontecido, depois de ter saído o povo do Egito, o próximo faraó, quando soube de toda a história, porque ela foi notória no mundo inteiro, as pragas, e da forma como Deus com mão poderosa tirou o povo do Egito para libertar com mão poderosa, que ainda hoje se ouve pelo mundo sobre estas pragas, sobre como Deus resgatou o povo dele com mão poderosa. A maior nação da terra teve que reconhecer o poder de Deus, de um Deus invisível, de um Deus que não tinha cabeça de gato, nem cabeça de cachorro, e não tinha aquelas coiseiras todas. Era um Deus invisível. E o mesmo Deus invisível tem que estar em nossas vidas aqui neste altar, e no altar de toda a igreja que quer compromisso com Ele. Não precisa trazer a moda do mundo para dentro da igreja, não. Tu pode até vir com a moda do mundo, irmão, mas depois tu vai para o básico, assim ó, gravatinha e camisa, certinho como Deus quer. Aquele que quer fazer a vontade de Deus, aquele que quer praticar a justiça e a verdade, aquele que quer ser sacerdote. Amém? Nem todo mundo quer ser sacerdote? Não, nem todos, mas alguns sim. Agradar a Deus importa que adoramos Ele em espírito e em verdade. Não tem nada de humano, irmão. Nessa conta aí não entra humano, tá? Entra você purinho, reconhecendo que sem Ele você não é nada. É desta forma, é deste sentimento que o cristão precisa ter, este compromisso com Deus. Ou vocês acham que para Moisés tudo já estava revelado? Não, irmão. Ele ia praticando o que Deus ia falando a cada dia. A Bíblia não menciona que Deus lá no primeiro dia falou: eu vou atingir com 10 pragas e vai ser assim. Não. Ele dava um passo e praticava. Aí o Senhor disse: dá mais um, e praticava, e assim por diante. É assim que nós devemos entender o nosso Deus, um dia após o outro, ouvindo a voz dele para o que eu tenho que praticar hoje, ouvindo a voz dele para praticar o que eu tenho para fazer amanhã. Ficou nítido nesta praga que o Senhor separou a terra aonde os judeus estavam, os hebreus estavam na oportunidade,
para mostrar que Deus estava fazendo por eles. Toda aquela praga era para proteger e para libertar eles, e ficou evidente na quarta praga. E Moisés queria dar um basta nisso também, tirar o povo da escravidão e levar o povo a adorar ao Senhor, tirar de lá e reconstruir toda a história e promessa que Deus tinha para aquele povo, irmão. Deus veio para cumprir a palavra dele, e a palavra dele sobre as nossas vidas, ela não tem nem sombra de dúvida que não vai se cumprir, irmão. Leia a palavra do Senhor, e na sua angústia leia mais ainda, e na sua alegria leia mais ainda. Leia e busque a um Deus que tudo pode, um Deus que é verdadeiro e único, um Deus que, irmão, é acima de todas as coisas.